Hello, meus amigos! Estou aqui novamente com vocês, né, para mais uma aula aqui no Excel, para a gente poder desbravar esse programa maravilhoso, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre funções condicionais, tá? Esse é o calcanhar de Aquiles de praticamente todo mundo, né? Então preciso entender realmente como funcionam essas fórmulas condicionais, qual utilizá-la, quando utilizá-la e de qual a melhor forma para poder estar fazendo isso, tá bom? Então é uma planilha bem dinâmica, vocês vão ver que vai ser bem interessante, onde eu vou estar postando para vocês 5 fórmulas que a gente trabalha aqui, tá? São elas a função se, se, se-ou, conte.se e soma-se, tá? Então contem comigo, vamos para a planilha e vamos trabalhar aqui um pouquinho aqui, ok? Bora lá! Galera, então vamos para o Excel, né? Ó, tô com a planilha aqui em branco, para a gente poder começando com ela aqui do zero, né? E o que acontece? Como é por ser uma planilha cuja vai estar utilizando condições, né? Eu vou estar criando aqui, existem várias formas de fazer isso, tá? Eu vou criar um modelo aqui padrão, mas que a gente possa estar variando isso aqui depois novamente, tá bom? Primeiramente eu vou colocar um nome de um vendedor, certo? Sem problema aqui algum. Vou colocar um total vendido para ele. E vou colocar aqui o cálculo do que a gente vai estar fazendo de suas comissões, tá? Então vai ser bem simples, não vai ter nada assim aleatório, sabe? Ó, vendedor, vou colocar aqui uma variação bacana, vou colocar uns 5, 6 vendedores aqui, tá? Adriano, Bruna, Carla, Cristiane, Débora, Pedro, João, certo? Um total vendido, vou colocar uma variação grande aqui. E aqui já vai uma fórmula para a gente poder estar utilizando para fazer testes, né? A gente utiliza a forma aleatório entre. O porquê utilizar essa forma, Adriano? Porque ela serve para a gente poder fazer justamente esse cálculo e testar as fórmulas em si, tá bom? Então, sendo aqui, vou então fazer um cálculo da seguinte forma. Entre 50 mil, certo, de venda, ponto e vírgula, vou colocar o valor final, 80 mil. Então, ou seja, vai ter uma variação entre 50 e 80 mil. Posso puxar para baixo. E se não reparar que agora, o que acontece? Cada vez que eu dou um clique aqui, ó, ele faz o cálculo e muda toda essa comissão aqui para mim, tá bom? Comissões. Vou trabalhar primeiramente com a função se, tá? E a se, eu vou até colocar um comentário aqui para a gente poder tá lembrando dela sempre. Para isso, vão vir aqui no guia revisão, novo comentário. E aqui eu vou estar colocando a condição que eu estou trabalhando, tá? Ó, comissões serão de 5% do total vendido para total acima de 70 mil. Caso contrário, apenas 2%. Certo? Então pronto, já coloquei aqui a minha condição, ou seja, aquela pessoa que pegar a planilha depois e analisar ela já vai saber fazer esse cálculo, né? Ou pelo menos o que é esse cálculo, tá? Então agora vamos para a fórmula, ó, igual se, a parênteses, se, aí eu vou colocar a condição que eu vou estar querendo, ou seja, o teste lógico, tá? A condição seria o seguinte, ó, esse valor maior ou igual a 70 mil, ponto e vírgula. E aí, gente, eu tenho agora que colocar a resposta, né? Então, para isso, eu tenho aqui até falando, ó. E se o valor for verdadeiro? Então, aqui eu vou fazer o cálculo para que a gente possa entender como seria feito esse cálculo aqui, né? Para a gente já matar essa primeira condição. Então, entre parênteses, eu vou colocar, então, o valor, novamente, vezes 5%. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Não há necessidade de colocar o parênteses aqui não, tá, gente? Eu só estou colocando só para a gente poder ficar mais tranquilo com as fórmulas em si, tá bom? Caso contrário, então, seja, se for falso, esse valor novamente, vezes 2%. Fecha parênteses e Enter. Como eu não fechei o último parênteses, ele me pergunta se eu desejo que o Excel próprio já faça essa correção. Vou falar que sim. Ótimo. Já feito aqui, ó. Posso puxar para baixo. Automaticamente já foi feito o cálculo aqui, ó, tá? Então, essa é uma forma simples da gente poder fazer esse cálculo de comissão. E lembrando que a fórmula para a gente fazer comissões, de condições sempre será dessa forma, ok? Vou até colocar um outro comentário aqui, ó. Sempre vai ser se, entre parênteses, a condição desejada, ponto e vírgula, resposta para esta condição verdadeira, resposta, ponto e vírgula, desculpa,
resposta contrária. E é claro que além disso, eu posso criar essa variação aqui por 7 vezes até. E aí, como que eu repito uma função se, né? Então, vou até colocar aqui comissões novamente aqui, ó, comissões 2. E aqui eu vou fazer duas variáveis aqui, tá? Então, ou seja, vai ser uma condição tripla, né? Eu vou estar colocando 3 condições, tá bom? Para isso, eu vou fazer isso aqui, ó, igual se o total vendido for maior ou igual a 70 mil, ponto e vírgula, ele vai receber 5%, vezes o total vendido. Se eu deixo somente 5%, ele vai fazer só vai mostrar 5%, e não é o que eu quero. Eu quero que ele mostre o valor já calculado, tá bom? Ponto e vírgula. Caso contrário, então, ou seja, eu quero colocar 3 condições. Então, vou repetir a fórmula. Se esse valor, de novo, for maior ou igual a 60k, ponto e vírgula, será 3%. Então, 3% vezes o valor. Ponto e vírgula. E aí que, gente, eu posso ir continuando colocando essas condições, tá? Eu posso colocar até 7 condições. O que eu faço? Eu repito a fórmula, como eu fiz aqui, certo? Somente a última que não há necessidade de eu estar repetindo a fórmula. Então, por exemplo, como eu coloquei já 2 condições, eu quero somente as 3, então eu já vou colocar a outra resposta possível aqui, ó 2% vezes o total vendido. Fecho 2 parênteses. Ao dar Enter, pronto, cálculo feito. E posso puxar aqui, ó. Por eu ter colocado os valores aqui, o total vendido, tudo conforme aleatório, cada vez que vocês dão um Enter aqui, ó, ele refaz o cálculo, mostrando para vocês aqui esse resultado, certo? Esta é uma variação da fórmula se, tá? Vou passar para uma segunda formulação. Então, para isso, vou criar aqui agora. E nessa daqui, eu vou estar criando aqui para que a gente possa fazer uma linhagem com produtos, certo? Inclusive, tem uma planilha aqui no canal, onde eu mostro como que é feito o cálculo de porcentagem, de juros e assim por diante. Cliquem no card aqui em cima, que vocês vão ter mais noções justamente de como fazer cálculos com porcentagens, tanto para desconto, quanto para juros, acréscimos e por aí vai. Tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar então o produto, o seu valor de compra, ou seja, quanto que eu comprei ele, certo? E o valor de revenda. Tá? O produto em si, vamos colocar aqui então calça jeans, vamos colocar uma camiseta, vamos colocar uma blusa, um vestido, uma bermuda, certo? Tá ótimo. Vou colocar alguns valores aqui, posso repetir a fórmula, aleatório entre, certo? Vou colocar aqui entre R$50 e R$120, Enter, pronto, cálculo feito, pronto, posso colocar no estilo moeda, ok. O que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou estar colocando um preço de revenda e o cálculo vai ser o mesmo cálculo se, só que eu vou acrescentar uma porcentagem, ou seja, eu não quero apenas fazer o cálculo da porcentagem, eu quero acrescentar esse valor aqui, ó. Então, para isso eu vou fazer isso aqui, ó, igual se esse valor for maior ou igual a 70, certo? Ponto e vírgula, eu quero acrescentar 5%, quero acrescentar 150% desse valor, vezes esse valor aqui, tá bom? Ponto e vírgula. Vou até colocar 50% só, tá? Quero só 50% de lucro aqui, ok? Ponto e vírgula. Caso contrário, eu quero acrescentar apenas 30%, vezes esse valor aqui também. Fecho parênteses e Enter. Então, pronto. Repare que, como feito na outra planilha, ele simplesmente calculou essa porcentagem aqui, ó, só isso. Como eu quero acrescentar, eu vou simplesmente na parte final da fórmula acrescentar, ó, mais o valor de revenda. Pronto, agora eu já tenho calculado o preço de revenda com o acréscimo aqui já, tá? Então, ou seja, são duas variações da fórmula se que dá para a gente poder estar trabalhando. Terceira variação da fórmula se, quando eu quero trabalhar com textos, certo? Isso eu utilizo muito para conta, né? Onde eu posso colocar aqui o tipo de conta, data de vencimento e o seu status, tá?
E é até interessante sobre isso, ó, vou criar uma nova coluna aqui e vou colocar aqui o seguinte, ó, a data de hoje. Como eu quero pegar a data de hoje, eu vou fazer a seguinte forma, ó, igual agora. Beleza, Enter. Ele automaticamente pega a hora do meu sistema, tá bom? Você também poderia fazer igual hoje, tá? Ó, igual hoje, abre, fecha parênteses, ele pegaria só a data, ele não pegaria a hora. Nesse caso, posso vir aqui em cima, formatar como data abreviada, pronto, ele pegou só a data, ok? Conta, água, luz, telefone, aluguel, tá. Data de vencimento, vou colocar vencimento então dia 10 do 1, essa aqui já paguei, então vence só 10 do 2, essa aqui já vence dia 10 do 1 também, ou seja, também quero que esteja vencida, e essa aqui vence só dia 10 do 2 também. O que vai ser meu status, gente? Meu status eu quero que mostre para mim se essa conta está vencida ou não. Para isso, eu vou fazer a seguinte função se, ó. Se essa data for maior ou igual a essa data aqui, ó, ponto e vírgula, ou seja, o meu vencimento ainda está a vencer. Então, vou colocar aqui, então, ó, a vencer. Por ser texto, eu preciso colocar ele entre aspas, tá? Para ele entender que é um texto que eu quero que apareça ali. Caso contrário, ou seja, minha outra condição, né? Caso contrário, vencida. Fecho parênteses. Só um detalhe. Esse B1, eu preciso repetir ele para todas as datas aqui, ou seja, eu preciso comparar todas essas datas com a célula B1. Então, vou clicar na célula B1 e vou pressionar a tecla F4. Por que eu vou pressionar F4? Para ele congelar essa data aqui para mim, certo? Então, eu coloco o cifrão antes e o cifrão antes do número para justamente congelar ela. Enter, ó, vencida. Se eu arrasto para baixo, ele me mostra quais contas estão a vencer e quais contas estão vencidas, tá bom? Posso acrescentar uma coisa aqui? Posso. Olha que bacana isso aqui, ó. Posso vir aqui na formatação condicional, posso vir aqui nas regras de realce das células, certo? E colocar o seguinte, ó, igual a. Se for igual a vencida, eu quero que fique vermelho. Com isso, automaticamente, ó, toda hora que a data mudar ali, né, que essa conta é vencida, realmente ela já fica vermelha para eu poder ficar atento a isso. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima planilha, então, onde eu vou estar falando sobre a função se, tá? Nessa função se, o que acontece? Olha só. Ainda falando sobre lojas, né? Ó, vendedores. Vou trabalhar aqui. Desculpe. Vendedores, eles vão vender uma certa quantidade, né? E um valor vendido, certo? E um valor, né? Então, eles sempre trabalham dessa forma, certo? Para aproveitar o que a gente já fez, vou pegar os vendedores que a gente colocou aqui e um total vendido que eles fizeram aqui, né? E vou jogar aqui pra gente, tá? Essa fórmula aqui, vou jogar ela de cá para poder ficar tranquilo. Quando aparecer o jogo da velha, significa que não coube nessa célula. Então, posso vir aqui, dar 2 cliques que ele aumenta aqui pra gente. A quantidade, também vou colocar a mesma fórmula para ficar, só para a gente poder fazer o cálculo de forma mais ou menos correta, tá bom? Eles vão vender entre 50, ponto e vírgula, e 150 itens. Então, ou seja, vai ter uma variação grande aqui, ó. Tá? Adriano, eu já fiz essas fórmulas e eu queria deixar esses valores reais aqui agora, ou seja, eu quero deixar esses valores fixados. Então, vocês podem copiar esse valor, clicar com o botão direito e colar valores. Com isso, automaticamente você tira a fórmula, mas fica somente o resultado aqui, tá? Ó, agora fica somente os valores aqui, ok? Comissão 01, né? Onde eu vou estar utilizando a fórmula função se, tá? E como é que ela funciona? Funciona assim, se, então, ou seja, eu começo a função se e já começa a função para poder fazer justamente essa comparação aqui, ó. Então, se a quantidade for maior ou igual a 100, ponto e vírgula, e o total, então, ou seja, o valor aqui, ó, for maior ou igual a 70.000, ponto e vírgula, ele vai receber, aí agora eu já coloco, então, ou seja, como eu coloquei, fecha parênteses que vou ter que finalizar essa fórmula, e ponto e vírgula. Como finalizei a função i, ou seja, aqui tem que ser maior do que 100, e aqui tem que ser maior do que 70.000. Então, agora já vou fazer o cálculo, tá? Então, vou estar pagando aqui 5% vezes esse valor. Caso contrário, 2%
vezes esse valor. Fecho um parênteses e Enter. Então pronto. Posso puxar aqui. Caso eu queira ver a porcentagem ao invés do cálculo, basta eu tirar o vezes C2 aqui. Ó. Com isso eu vou ter certeza do valor que eu quero aqui. Ó. Certo? Ó, 2%. Ó. E somente esse aqui que vendeu acima das duas condições que eu coloquei. Ó. Tanto acima de 100 quanto acima de 70. Só ele recebeu 5% aqui. Ó. Certo? Como eu quero o valor, posso simplesmente pegar aqui no final e colocar, então, né, vezes o valor aqui. Ó. Ótimo. Moedinha, né? E puxo para baixo. Essa é a função E. Né? A função E, às vezes, ela não é tão justa. Né? Então, acaba que a função CO ela é um pouco mais justa. Como funciona o CO? Ó, CO, vou fazer a mesma fórmula, tá? Olha só, se esse valor aqui for maior ou igual a 70, a 100, né? Ou seja, ele precisa vender mais do que 100 ou atingir mais do que 70 mil. Certo? Fecha parênteses, ponto e vírgula. 5% vezes, ou, caso contrário, 2%. Somente ao final posso multiplicar vezes o valor aqui. Ó. Por enquanto não vou multiplicar vezes o valor não, só para poder ver a porcentagem se deu tudo correto. Ó, beleza, somente duas pessoas que vendeu acima de 100, né, que receberam 5%. Vezes o valor aqui. E aumenta a coluna aqui. Então, ou seja, a função CIE e CO, elas são muito úteis para justamente isso, quando eu quero comparar duas colunas, tá? E ela facilita a vida da gente justamente por causa disso. Eu acho, particularmente, a função CO mais justa, vamos dizer assim, certo? Mas fica a critério de vocês qual está utilizando aí, tá bom? E é claro que vai depender muito da planilha que vocês vão estar utilizando, né? Certo? Próxima planilha, onde eu vou estar passando mais uma fórmula, e essa fórmula aqui ela é incrível, né? Só que eu preciso ficar atento a ela, né? Então eu vou colocar o seguinte aqui, ó, vendedor, data, total, vendido. Aqui a gente já começa a falar sobre banco de dados, né? Então, essa forma que eu vou estar passando para vocês aqui agora, ela serve para justamente eu fazer cálculos, principalmente com banco de dados. Então, imagina numa loja onde eu tenho vários vendedores, vou até pegar os mesmos nomes aqui para a gente não ter tanto trabalho, tá? Onde eles trabalham de segunda a sexta, então vou colocar a primeira data aqui, então vai ser dia 1º de 1 de 2022. Todos eles vão trabalhar nessa data aqui por enquanto, certo? Né? E vou colocar um total vendido aqui, ó, um total vendido diário, né? Onde vou colocar aleatório entre, vou colocar um valor aqui, ó, entre 1.500 e 2.500, ok? Ó, Ctrl C, vou arrastar essa forma para baixo. Então pronto. Então aqui eu tenho a fórmula prontinha. Eu fiz do dia 1º, então imagine que todo dia eu lanço esse total aqui, ó. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, só que agora aqui já não é mais dia 1º, agora vai ser dia 2, certo? Então vou copiar o dia 2 aqui, vou colar aqui para baixo aqui. Vou pegar todos aqui de novo, vou copiar, Ctrl V, vou trocar aqui então agora por dia 3. Certo? Vou fazer só o outro aqui dia 4, né? De uma semana, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer com isso. Tá bom? Então, ótimo. Ó, beleza, feito aqui, tá? Nessa mesma planilha, então, agora eu quero colocar os vendedores aqui, ó, tá? Nesses vendedores, eu quero pegar eles aqui, vou copiar, vou colar eles aqui. Posso fazer também por data, então data, e vou colocar as datas aqui também. Até por data, gente, eu até vou colocar aqui do lado aqui, tá? Só para poder ter um dashboard já mais ou menos arrumado aqui, ó. As datas, eu vou copiar elas todas aqui, Ctrl C, vou jogar elas aqui, e vou fazer uma mágica que isso me ajuda bastante, que é selecionar essa coluna toda, vou vir aqui no menu dados, e vou pedir para ele remover as duplicatas, tá? O porquê que eu peço para ele remover as duplicatas, né? Porque como eu tenho vários dados aqui que são mais ou menos, não, né? Que são iguais, né? É interessante que eu justamente tire eles aqui, tá bom? Então para isso eu venho aqui, ó, no remover duplicatas. Quando eu ponho
né, remover duplicados, ele me pergunta se é o campo data. Sim, é o campo data. Vou dar OK. Prontinho. Já removeu todos os duplicados aqui, deixando o dia já certo aqui para mim. E agora, eu vou, já utilizando aqui, eu vou matar duas fórmulas que eu preciso passar aqui para vocês, tá? Quais são essas duas fórmulas, né? Vou só dar um zoom aqui um pouquinho menos. Eu quero saber, então, quantas vezes apareceu o nome da pessoa, né? Então, ou seja, a quantidade que eles venderam aqui, certo? Ou seja, a quantidade de dias. Vou até colocar o seguinte aqui para ficar mais fácil, ó, dias trabalhados. Ok? E aí, gente, eu posso estar utilizando a função cont.c. Então, igual cont.c. Parênteses. O cont ele vai contar. Então, posso clicar aqui na coluna, ó, ponto e vírgula, e pegar esse valor aqui, ó. Então, ou seja, vai contar nessa coluna quantas vezes que a palavra Adriana apareceu. Ó, apareceu 4 vezes, e posso puxar aqui para baixo e saber se todo mundo realmente trabalhou aqueles dias lá. Vamos supor que fulano de tal aqui, ó, por exemplo, a Débora faltou um dia aqui e veio foi a Cristiane aqui novamente, ó. Automaticamente vocês vão reparar que a Débora teve menos dias, né? E por aí vai fora, certo? Mesma coisa, agora, só que agora com o total vendido vai ser um pouco diferente. Porque eu preciso somar quantas vezes que aparece o nome da pessoa, né? Então, ou seja, eu preciso somar toda vez que aparece o nome daquela pessoa ali. Para isso, então, ó, soma-se, a parênteses, vou selecionar a coluna toda, ou seja, desde vendedor até o total vendido, ponto e vírgula. Qual que é o critério? O critério meu é o Adriano, ponto e vírgula. Qual que é a coluna que eu quero fazer o total? Que seria a coluna número C. Enter. Número A é ótimo, né? A coluna letra C. Posso puxar aqui para baixo e automaticamente colocar aqui também agora o estilo moedinha. Ó, prontinho. Ele já somou para mim quanto que o Adriano aqui vendeu, certo? E a data, eu posso fazer também aqui o cálculo da data. Olha só, mesma coisa, ó. Igual, certo? Soma-se, a parênteses. Vou selecionar agora, só que agora vou selecionar de data até total vendido, ó. Ponto e vírgula. Qual que é o critério que eu quero? O critério é essa data, ponto e vírgula. Qual que é o intervalo que eu quero que ele some? Que é justamente o total vendido. Enter. Beleza, feito. Então, ótimo. Moedinha criada. Então, com isso eu já tenho também o total vendido por data, tá? E olha que legal, com isso, gente, eu posso fazer algumas outras coisas aqui, só para poder deixar isso mais atrativo, né? Onde eu posso estar colocando o seguinte, olha, maior venda, tá? E essa maior venda, eu vou fazer o seguinte, colocar aqui, ó, igual, máximo, a parênteses, e selecionar o total vendido tudo aqui, ó. Certo? Então, ele vai pegar qual dia, né? Ele vai pegar o valor aqui e vai trazer qual é o maior valor colocado ali. Ó. Essa foi a maior venda que nós tivemos aqui, ó. Certo? Posso ter uma média também, por exemplo, olha só, média diária. Então, igual média, a parênteses, e seleciono o total vendido aqui, ó. Enter. Essa foi a nossa média diária, tá? Para ficar mais interessante, ou seja, mais atrativo, na aula anterior, que vai estar vinculada aqui também, eu mostrei para vocês como que a gente pode estar formatando a planilha de forma que deixe ela mais atrativa, né? Então, para isso, vou clicar aqui no menu exibir, vou tirar linhas de grade, tá? Vou até inserir uma nova linha aqui em cima, ok? E o que eu farei aqui então, gente? Vou vir aqui no menu inserir, ilustrações, formas. Eu vou pegar um retângulo canto arredondado e farei um retângulo aqui, ó. Vou vir aqui no preenchimento, vou tirar esse preenchimento e vou tirar essa forma aqui um pouquinho aqui a borda. Pronto, ó. Automaticamente olha tanto que fica mais atrativo. Agora eu posso selecionar ela aqui e aqui nas bordas eu posso vir aqui e escolher todas as bordas. Olha tanto que ela fica mais atrativa. Posso duplicar ela aqui também, Ctrl D e trazer para cá, ó. Certo? Diminuindo o tamanho, é claro, adequando, né? Aquele item que você deseja que seja mostrado ali. Tá? Ótimo. E colocando a borda também aqui, para ficar mais tranquilo. Nessa maior venda aqui, ó, mesma coisa. Ó. Então, inserir, ilustrações, ó, retângulo arredondado, maior venda, tá? Sem preenchimento. Ctrl C, Ctrl V. E trago para cá também. Ó, a média diária.
Então, com isso, vocês têm aqui já montadinho, bonitinho, a planilha um pouco mais interessante, né? Certo? Ó, ficou bem mais interessante dessa forma aqui, certo? Onde você pode estar colorindo ela e tal, deixando ela mais do seu gosto, né? Mais do seu jeito aqui, certo? Bom, galera, então nós vimos então as 5 fórmulas, né, que a gente mais utiliza, que foi a função se, se, ou, conte.se, soma-se, certo? São as fórmulas que a gente mais utiliza aqui, né, no dia a dia, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, deem um curtir, compartilhe com seus amigos, porque conhecimento não é para ser guardado, é para ser compartilhado, tá ok? E até a nossa próxima aula, tá bom? Aquele abraço, até mais, tchau, tchau!